it's me, your English teacher, Roberta. Novamente estamos aqui para a nossa segunda aula direcionada. Na aula passada a gente trabalhou um pouco das coisas que eram essenciais para vocês, que vocês viram lá no quinto ano. A gente viu assim rapidamente. E nós vamos continuar. Engraçado que essa matéria de hoje, ela estava no quinto ano e ela volta de novo agora no sexto. E já está na apostila, então nós vamos direcionar todas as atividades agora para a apostila. Vocês não vão precisar imprimir nada nem copiar nada, nós vamos fazer todas na apostila. Vou pedir que vocês prestem mais do que a costumeira atenção e nós vamos ver vocabulário sobre países e nacionalidades, vamos ver um vocabulário sobre as profissões e os pronomes pessoais. Tá certo? Vamos lá? Então, de países e nacionalidades, o que a gente precisa saber? Primeira coisa, quando a gente vai perguntar para alguém de onde ela é, a gente percebe que ela é uma pessoa estrangeira, a gente vai fazer essa pergunta: Where are you from? Where are you from? Where are you from? Nada mais é perguntando para a pessoa de onde que ela é. E existem duas maneiras da pessoa responder. Ela pode dizer I'm e falar a nacionalidade dela, por exemplo, aqui I'm Brazilian, eu sou brasileiro, ou I'm from e falar o país. I'm from Brazil, por exemplo, eu sou do Brasil. Então tem duas formas de se falar isso. Ou você fala a sua nacionalidade, ou você diz de qual país você é. E é por causa dessa diferenciação que a gente precisa saber como é que se fala as nacionalidades e os países em inglês. Eu coloquei alguns aqui para vocês e tem uma lista maior que tá no anexo de vocês aí no beta para vocês poderem. Eu gostaria que vocês ou imprimissem ou copiassem essa lista porque vai ser importante. Então, por exemplo, quem nasce na Bolívia, Bolívia em inglês é parecido com o português, só não tem o acento. E o boliviano em inglês escreve desse jeito, Bolivian. Então, Bolívia é a Bolívia e Bolivian é quem nasce na Bolívia, é o boliviano. Outro exemplo qualquer aqui, ó. Eu gosto do, por exemplo, Inglaterra aqui, ó. Quem nasce na Inglaterra é English, é inglês. E o nome Inglaterra é esse nome aqui, England. Então, de qualquer jeito, vocês vão precisar da tabela para poder estarem respondendo às atividades e também para vocês saberem quais são as nacionalidades que vocês vão precisar. Tem a lista aí para vocês olharem o restante, ó, algumas outras aqui, ó. Por exemplo, Canadá, quem nasce no Canadá é canadense, em inglês é Canadian, aqui, ó. Então, vamos ao nosso primeiro exercício explicado. Ele vai estar aí na página 2 da apostila. Vocês precisam desembolar os países que tem aí na figura, no exercício. Primeiro aqui nós temos os países emboladinhos. Ó, por exemplo, esse aqui já está pronto, ó, é o Canadá. Qual é a figura que se relaciona ao Canadá? É essa aqui, por isso que está a letra A. Então, quando vocês descobrirem o país da letra B, nossa, que difícil! Descobrir o país da letra B, coloca a letra B na figura relacionada ao país. Tá vendo? Não é muito difícil, não. Espera que eu estou abrindo aqui a apostila para eu poder acompanhar junto com vocês também. Aqui nós já vamos pular para a página 35. Por que, professor? Porque é a matéria. A matéria é relacionada a isso. Então, na página 35, a gente tem o exercício 2, que pede que vocês coloquem a nacionalidade que tem a ver com a fotinha. Então, por exemplo, essa fotinha aqui é a Índia, a nacionalidade da Índia é o Indian, é o indiano. Então, tá aqui a resposta. Vocês vão ver qual é a nacionalidade desse aqui e colocar aqui. Super facinho, nacionalidade
Aqui está o país, aqui vocês colocam a nacionalidade que está aqui dentro desse quadradinho. Super fácil. Então, sobre países e nacionalidades, esses eram as atividades da apostila, só essas duas. Passamos agora para os pronomes pessoais. O que são os pronomes pessoais, minha gente? São aqueles pronomes que a gente usa para poder substituir o nome das pessoas. Por exemplo, Maria é minha irmã, ela tem o cabelo comprido. Então, esse ela substituiu o nome Maria para eu não ter que repetir Maria várias vezes na minha frase. Então, eu tenho aqui em inglês, esses são os pronomes pessoais. E eu coloquei o correspondente na frente em português. Então, I é eu. É só vocês lembrarem de frases fáceis, como I love you. Então, I love you, eu amo você. Nós temos o I, que é eu. Na mesma frase, nós temos o you. I love you. O you é você. Em inglês, nós temos 3 terceiras pessoas do singular. Em português, nós temos 2, né? O ele e o ela. Em inglês, nós temos o he, o she e o it. O he vai ser ele sempre para a pessoa. Por exemplo, Marcos is my brother. He is nice. O Marcos é meu irmão, ele é legal. Então, eu vou usar he para ele quando for pessoa. O she nós vamos usar para ela também quando for pessoa. Por exemplo, Roberta is my English teacher. She's nice. Roberta é minha professora de inglês, ela é legal. Eu substituí o nome Roberta por she para não ter que repetir Roberta de novo. Então, sempre para pessoa. E o it, ele é o neutro em inglês. Ele é usado para ele e para ela, mas para coisas, animais, objetos, fenômenos da natureza. Tipo, my dog is black. It's angry. O meu cachorro, ele é preto, ele é bravo. Então, eu usei o it para se referir ao meu cachorro, porque ele não é uma pessoa. It's raining, está chovendo. Eu vou usar o it para se referir à chuva, por exemplo, porque ela não é uma pessoa. Então, it, ele é o neutro, ele é o para não pessoas. Para pessoas, a gente usa o he e o she, para ele. E para ele, he, para ela, she. E o it a gente vai usar para coisas. Depois nós temos o plural, né? We, que somos nós. Só para lembrar o que é o we. Sou I mais alguém. Então, sou eu mais alguém é o we. O you. O you de novo, Sora? Porque nós temos o you você e o you vocês. Mas ele escreve do mesmo jeito. Como é que eu vou saber? Se está no plural ou no singular? Pela frase. A frase vai estar lá, por exemplo. You are a doctor. Você é um médico, então vai estar a doctor no singular. Agora, you are doctors vai estar no plural, então eu sei que esse you agora é plural. E o they, que significa eles e elas, aí é para tudo, não tem problema se é cachorro, periquito, papagaio, gente. Tudo que é eles ou elas vai ser they. Para vocês entenderem melhor, Mary is my sister. Eu substituí Mary por she. She is my sister. Sam and Joe are friends. Então, o Sam e o Joe são amigos. Eu substituí o nome Sam and Joe por they, porque são eles. Harry is a student. Então, Harry eu substituí por he, porque o Harry é ele. Até aí, tudo bem? Se não entendeu, volta o vídeo, essa é a vantagem. Aí nós temos os exercícios das páginas da apostila. Vocês vão fazer a página 3, que pede para vocês completarem com os pronomes. Os pronomes estão aqui num balãozinho de fala que tá na página 3. Por exemplo, esse moleque aqui, esse menino tá apontando para ele. Então, aqui você vai colocar eu em inglês. Entendeu? E desse lado estão todos os singulares e desse lado estão os plurais. Para poder ajudar vocês, aqui até o it é singular. Aqui para baixo é plural. Então, nós temos o I, o he, o she, o it, que é singular, o we e o they, que são plurais.
Então, aqui desse lado nós temos o singular. Vocês vão completar, inclusive, aqui a palavra singular, ó, de um lado. E aqui nós temos o plural. O próximo exercício vai estar na página 4. Então, a página 3, a página 4. Vocês vão olhar a fotinha e também a frase e vão escrever o pronome correto. Olha o exemplo que eu deixei pronto aqui da letra A. Hi, I am Tom. Então, ele está falando, oi, eu sou o Tom. Depois vem I student, um estudante. Então, eu sou um estudante. Era só continuar com I. Por exemplo, nessa fotinha aqui nós temos a Emma. Ela em inglês. Você olha como é que é ela em inglês aqui e escreve aqui, ó. Essa mãozinha está apontando para você. Como é que é você em inglês? Aí tu coloca aqui. E por aí vai. O próximo exercício que vocês farão está na página 5, que é substituir o que está sublinhado pelo pronome correto. Olha o exemplo. The students, os estudantes. Está no plural, então, lembra que eu falei para vocês que sempre quando tivesse no plural, nós íamos usar o they. Então, a gente tem aqui os estudantes, são eles, está aqui, pronto. Vocês vão fazer isso com o restante. Depois eu tenho um exercício, se eu não me engano, lá na página 30 e alguma coisa. Aguenta as contas aí, para eu ver qual que é a página certinha. De qualquer jeito, eu anotei todas essas páginas no beta para vocês. Então, essa é a página 34. É a mesma coisa que o exercício 2 da página 5. Vocês vão substituir aqui, ó. Susan é quem? Ela. Como é que é ela em inglês? Põe aqui. Henry é ele. Como é que é ele em inglês? Vocês põem aqui. Então, página 34. Essa daqui é a página 35. Mesmo tipo de exercício. Vocês vão olhar a fotinha, ver o que tem a ver e colocar o pronome correto de acordo com a foto. Então, de exercícios sobre os pronomes eram esses. Agora vamos ver as professions, as profissões. Eu coloquei algumas frases para vocês verem como é que é o esquema. I'm a teacher. Eu sou professor ou professora. Como assim? Professor ou professora? Porque a maioria das profissões em inglês são comuns de 2 gêneros. Serve tanto para homem como para mulher. Por exemplo, you are an engineer. Você é um engenheiro ou engenheira, porque a gente não sabe aqui qual é o gênero do you. A gente não sabe se a pessoa com quem a pessoa está falando, esse you aqui é ele ou ela. Ai, professor, é difícil. Não é difícil, porque fica até mais fácil para você, porque você não precisa se preocupar com isso na hora da tradução. Mas, por exemplo, nessa frase aqui, ó, eu já sei que é médica. Por quê? Porque começa com she. Ó, she's a doctor. Eu já sei que é ela, porque ó, ela é médica. Tá vendo? Então, depende da frase. E eu coloquei uma frase no plural. They're lawyers. Eles são advogados. Também não dá para saber se esse eles é homens ou mulheres. Então, a maioria das profissões é comum de 2 gêneros, certo? Só que algumas profissões têm o seu próprio gênero. Como é o caso de garçom e garçonete. Garçom é waiter e garçonete é waitress. Ator é actor e atriz é actress. Eu coloquei uma lista de profissões para vocês também terem no caderno. Podem copiar ou imprimir a lista e ter no caderno para vocês conseguirem fazer as atividades, ok? Outra coisa que eu preciso falar com vocês para ajudar vocês a fazerem as frases, a montarem isso, é o AON que vocês também aprenderam lá no 5º ano. Em português, AON é o artigo indefinido uma. A gente usou aqui na frase, ó. I am a teacher, eu sou professor, um professor. Em inglês, esse a gente às vezes traduz, às vezes não tem necessidade de colocar ela é uma médica. Mas quando a gente vai escrever no singular, a gente precisa colocar AON. Ó, mas aí tem um problema. O que vocês precisam se lembrar é que às vezes a gente vai colocar
a, às vezes a gente vai colocar an. Quando é que a gente coloca o a sozinho, o a, antes de palavras que começam com consoantes? Então, eu coloquei aqui algumas profissões. A doctor, a singer, que é cantor, a teacher, a nurse, que é enfermeira, com a. E a gente vai usar o am antes de profissões de palavras, qualquer palavra, mas aqui no caso a gente está falando das profissões, né? Que termine com, que comecem, perdão, com vogais. Então, an engineer, engenheiro, an actor, um ator, an oncologist, o oncologista, an artist, o artista. Então, sempre que a palavra começar com vogal, a gente vai usar an. Quando começar com consoante, que é a maioria, nós vamos colocar o a. Ó, dei exemplo aqui, ó. We are. Ah, tá. Aí isso aqui é sempre no singular, tá? Agora, no plural, não precisa. No plural, a gente não põe esse a e esse an. É só no singular. Aí, então, por isso que tá. We are dentists, they are drivers. Nós somos dentistas, eles são motoristas. Não precisa colocar o a ou an. Só em frases no singular, como é o exemplo dessa aqui. I am a teacher, she is a doctor. Vocês estão vendo que eu coloquei o a. Nas frases no plural não precisa. Vamos aos exercícios, que basicamente os exercícios não têm frases. Eu queria só colocar aqui para vocês poderem entender, para vocês poderem saber. Então, esse aqui é o exercício da página 13, vocês farão a 13 e a 14, que é completar as letrinhas das profissões. É só vocês olharem, gente, ó, a fotinho, ó, dá para ver certinho. Aqui é um professor, como é que é professor em inglês? Tu põe aqui as letras que tá faltando. Essa moça aqui, ó, é uma musicista, uma música. Como é que é música em inglês? A pessoa que trabalha com música. Vai estar na listinha que vocês têm aí para poder fazer. E quem não for imprimir a lista, ou quem não for copiar a lista, quiser olhar na internet, eu prefiro que vocês tenham a lista, que fica mais fácil, né? Mas aí vocês que sabem. Ó, por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente tem um carteiro. Como é que é carteiro em inglês? Aqui tem um chefe, uma enfermeira. É só olhar as fotinhas e escrever o nome da profissão. Aqui já é lá atrás, se eu não me engano, é página 30. Deixa eu olhar aqui, só um instante. Isso, é na página 30. Nós temos as profissões aqui em cima, ó. E vocês vão completar aqui embaixo também super molezinha. Algumas que talvez sejam um pouco difíceis para vocês. Esse aqui, ó, é o juiz, tá? Esse é o juiz. E essa fulaninha aqui é a advogada, tá bom? O resto eu acho que é bem tranquilo, ó. O fazendeiro, aqui tem o piloto, fotógrafo, veterinário, enfim. É só vocês. Tia, eu não sei esses nomes, não tinha lá na lista. Pode olhar na internet, fiquem sossegados. E tem mais essa daqui que tá lá na página 30 e alguma coisa também. Deixa eu olhar qual que é a página aqui para eu poder não errar. É a página, nem 30, ó, página 41. Então, na página 41 a gente tem esse exercício. É só completar com a profissão aqui também, ó. You teach. So you are. Você ensina. Então, você é uma professora. Mas pela fotinha dá para ver, sabe? Então, a fotinha aqui, professora, você coloca professora aqui em inglês. Ó, o exemplo. You paint. So you are a painter. Você pinta. Então, você é um pintor. Esse é o exemplo. É só vocês ir olhando na fotinha o que a pessoa está fazendo e escrever. Se eu não me engano, esse é o último exercício. É sim. Vamos lá? Vamos ver o que a gente já fez do nosso combinado de primeiro bimestre. Então, já foi o vocabulário das saudações e os meses, dias da semana, as estações, condições do tempo, que foi na nossa primeira aula. Agora, na segunda aula, país, nacionalidades, vocabulário das profissões e os pronomes. Próxima aula, verbo be, que vai tomar o resto do bimestre inteiro, porque ele é um pouquinho longo a explicação. Então, tá certo? Tudo explicado. Só relembrando a vocês, nosso atendimento é toda segunda e sexta pela manhã, quinta à tarde, são os horários que eu estou online. Esse é o meu e-mail novamente,
o número do WhatsApp, que se você está no grupo, você já sabe que esse aí é o meu número. E por enquanto ficamos por aqui. Qualquer dúvida, estou com vocês nesses horários, ok? Tchauzinho, amo vocês. Beijo, boas atividades, boas aulas para vocês. Bons estudos. Estudem! É para estudar! Tá, parei.